Olá, boa noite. A nossa aula de hoje vai falar sobre a independência dos Estados Unidos e seu processo de formação. Bom, primeiro, antes da gente adentrar sobre o assunto, a gente precisa entender esse processo, como que se deu o processo de formação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos, as chamadas 13 colônias inglesas, elas foram colonizadas eh, pelos puritanos, tá? Os puritanos ou calvinistas que fugiram da Inglaterra perseguidos por questões religiosas, tá? Várias guerras que haviam da Europa, católicos, anglicanos e calvinistas. Eles chegam no nordeste dos Estados Unidos, na costa leste, tá? E lá eles encontram um clima bastante parecido com o da Europa, tá? Um clima muito parecido. Então, o que vai acontecer? Ali, os Estados Unidos, a colonização do norte dos Estados Unidos, não se tinha esse nome, então se a gente chamar as 13 colônias inglesas, ocorreu uma colonização de povoamento. Ou seja, ali se estabeleceu uma forma de colonização em que a base econômica social se baseava nos minifúndios, pequenas propriedades, ou seja, granjas, né? Pequenas produções, a policultura de vários produtos, cereais como centeio, cevada, trigo, beterraba, né? Beterraba é uma hortaliça. Ali se desenvolveu um intenso comércio triangular entre a costa leste das 13 colônias, com as Antilhas e a África. Ali prevaleceu uma burguesia industrial que desenvolveu as manufaturas. O que eram as manufaturas? Manufaturas eram pequenos estabelecimentos que produziam produtos, tá? E desenvolveu ali a mão de obra assalariada e também as universidades. Então, no norte, nas 13 colônias, houve o que a gente chama de colônia de povoamento. No sul dos Estados Unidos, se estabeleceu uma colônia de exploração, baseada numa estrutura agrária, ou seja, ali se introduziu a mão de obra escrava africana, os escravos eram trazidos da África para trabalhar ali, se introduziu ali a monocultura de um só produto, foi introduzido também ali uma aristocracia rural, grande proprietário de terra, e o sistema de plantation, que é isso, é o grande latifúndio, eram as fazendas que produziam um único produto para levar para a metrópole, tá? E as colônias chamadas de transição são as colônias do oeste, sentido oeste dos Estados Unidos, e do centro, que vão mesclar formas de colonização, tanto a de povoamento quanto a de exploração, tá? Então, a colônia inglesa, ela ficou estabelecida dessa forma. O que vai acontecer que vai culminar com o processo de independência dos Estados Unidos? A Inglaterra vai travar a famosa Guerra dos 7 Anos entre a França pela disputa do Canadá. Os ingleses vencem, tá? Porém, isso vai prejudicar muito as finanças britânicas, tá? Bom, vamos lá. Inglaterra é um país, Grã-Bretanha é a ilha, onde está a Inglaterra, a Escócia e País de Gales, e Reino Unido é Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda e Irlanda do Norte, tá? Então tem essa diferença. Então a Inglaterra, ela vai sair muito enfraquecida com essa guerra. Muito dinheiro vai ser gasto. Bom, ela consegue o Canadá. E o que vai acontecer? As colônias do norte, elas tinham uma autonomia. Aí os ingleses, eles vão começar a criar vários mecanismos para tentar controlar essas colônias. Ou seja, os ingleses praticavam no norte a famosa negligência salutar. Ou seja, eles tinham autonomia. Os ingleses vão começar a cobrar vários impostos e vão começar a pressionar as colônias. Então vai ter os famosos eventos, tá? Primeiro é a lei do chá, lei do selo e lei do açúcar. Essas leis vão ficar clássicas porque elas vão levar a vários movimentos contra a metrópole inglesa. E os ingleses vão começar ali a burlar o comércio, taxar o comércio. Por fim, a grande questão dos ingleses vai ser a questão do que a gente chama de as leis intoleráveis, tá? As leis intoleráveis vai ser a máxima que os ingleses vão taxar sobre a sua colônia.
Diante disso, o norte dos Estados Unidos, eles vão pressionar cada vez mais e vão começar ali a travar um processo de vários saques, vários navios vão ser queimados, uma verdadeira rivalidade com a colônia, com a metrópole. Bom, os franceses, se aproveitando disso, vão dar apoio aos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, eles vão ter apoio dos Estados Unidos, tá? Nessa questão aí. Vai dar apoio aos americanos, né? Contra os ingleses, porque eles perderam a guerra. Bom, e aí o que vai acontecer? As colônias do norte, né? As 13 colônias. Vai ter o chamado um Congresso de Filadélfia. Nesse Congresso de Filadélfia, Thomas Jefferson, ele vai assinar a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Vai se travar várias batalhas, tá? Os Estados Unidos fazem sua declaração no famoso 4 de julho, tá? 4 de julho é feriado lá, de 1776. E aí o que vai acontecer? Esses episódios, tá? Culminam com a independência das 13 colônias. Depois vai vir um processo de formação, tá? Que eles vão começar a lutar contra os ingleses, tendo apoio da França. Bom, os Estados Unidos vai ser a primeira república, tá? Do Ocidente, da América. Eles vão estabelecer um governo federalista, uma constituição republicana, o regime presidencialista, com Senado, Câmara, tá? Então, depois do Norte tornar-se independente, os Estados Unidos vai ter várias questões aí em relação ao seu processo de formação. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que o iluminismo, que a gente já estudou, vai influenciar diretamente os norte-americanos no seu processo de independência, tá? Então, o que vale ressaltar é que a independência dos Estados Unidos ou Revolução Americana vai ser a primeira na América e vai servir de inspiração também para as colônias futuramente latino-americanas a conquistar sua independência, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham entendido aí sobre a independência e a formação dos Estados Unidos.